Olá, estamos de volta e já estamos nos encaminhando para os capítulos finais do tema Sociedade Limitada. E a gente não poderia encerrar o módulo de Sociedade Limitada sem falar dessa questão, né, envolvendo a exclusão do sócio. A verdade é que essa aula ela não vai tratar de todos os assuntos ligados à exclusão de sócio. Ele vai tratar particularmente da hipótese de exclusão de sócio por justa causa. E ele é tão importante, ele é um assunto que acontece com tanta frequência, que a gente dividiu isso em dois blocos. Nesse bloco eu vou tratar de uma hipótese, aliás, na verdade, de duas hipóteses de exclusão, e no próximo bloco eu vou trazer uma outra hipótese de exclusão. Mas eu preciso deixar claro para vocês, logo no introito dessa aula, que falar em exclusão do sócio não necessariamente vai tocar só esse tema do que a gente está falando aqui. Porque eu posso ter a exclusão do sócio inadimplente, eu posso ter a exclusão do sócio porque ele teve a cota penhorada e teve que ser liquidada. Então, eu posso ter exclusão de sócio por outros eventos que não sejam esses que estão aqui. Então, a gente já tratou de alguns deles em aulas anteriores e eu não vou repetir, nem vou ficar tomando o seu tempo falando algo que já foi dito aqui nesse módulo de Sociedade Limitada. Então, o que a gente quer falar de exclusão de sócio por justa causa? O que significa excluir um sócio por justa causa? Vejam que eu, propositalmente, coloquei um desenho aí para vocês de uma pessoa saindo, cabisbaixa, com o dedo, como se tivesse sido mandada embora. E é mais ou menos isso que acontece numa exclusão por justa causa. Engraçado que hoje mesmo, coincidentemente pela manhã, eu estava gravando um vídeo para o meu canal do YouTube, no qual eu falo sobre contrato social. A gente já teve uma aula aqui sobre contrato social. E uma das reflexões que eu fiz nesse vídeo, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, é que a forma como você vai resolver muitas das questões envolvendo a exclusão de sócio, seja essa por justa causa, sejam outras hipóteses, passam por um bom contrato social. Quanto melhor for o seu contrato social, sem deixar de lado os ânimos das partes, porque elas também serão determinantes no resultado, né? Num resultado mais tranquilo, num resultado mais belicoso, mais beligerante, mas um bom contrato, muitas vezes, tende a resolver, ou pelo menos tornar menos complexas, determinadas questões que derivam do fato de um sócio praticar um ato que justifique a sua exclusão. O que significa excluir um sócio? Eu estou falando da justa causa, e a gente já vai analisar a justa causa, mas o que significa excluir um sócio? Excluir um sócio significa botar ele para fora. Ele vai deixar de ser sócio. Só que, no contexto da aula de hoje, excluir um sócio é fazê-lo por uma causa. Vejam, eu tenho uma justa causa, que pode ser uma falta grave, mas eu posso ter outras justas causas. E a gente vai ver isso também na aula de hoje. Embora, na maioria das vezes, a gente trabalha com a ideia de justa causa em situações de prática de atos graves. Atos que, de alguma forma, prejudiquem o convívio da sociedade, a saúde financeira da sociedade, o próprio desenvolvimento da atividade pela sociedade. Então, quando a gente fala em exclusão de um sócio, a gente está falando do rompimento do vínculo contratual. Só que numa sociedade contratual, como é o caso da sociedade limitada, esse rompimento contratual ele é às avessas. Quando o sócio rompe com a sociedade, ele está exercendo o direito dele de retirada, ou seja, a manifestação de vontade no sentido de sair parte do próprio sócio. O sócio quer deixar a sociedade. Quando a gente fala de exclusão de um sócio, a gente está falando num rompimento ao contrário, porque o desfazimento do vínculo contratual parte da sociedade em relação a esse sócio. Mas são os sócios que decidem, formando a vontade da sociedade. Então, esse sócio, ele sai da sociedade sem o seu próprio consentimento, ou seja, sem que ele precise concordar com essa circunstância, e isso se dá por iniciativa da sociedade. Eu posso
excluir esse sócio nessas circunstâncias, ou seja, sem depender da concordância dele, basicamente por falta grave, e outros fatos que a lei recomenda e a lei reconhece como relevantes. O primeiro deles é a falência. Se um sócio da sociedade, for pessoa jurídica empresária, ele pode ter a falência dele decretada. A falência dele implica na determinação legal de exclusão desse sócio. Se esse sócio for uma pessoa física, mas for um empresário individual e tiver a sua falência decretada, ele também será excluído da sociedade como integrante dela. Além disso, a gente vai ter outra causa de exclusão de sócio, que é a incapacidade superveniente, que trata de algumas questões importantes que a gente vai ter que refletir aqui na aula de hoje. E, por último, nós temos também a liquidação coativa da cota social, que acontece por inadimplemento do sócio remisso, por exclusão, por questão de dívida do sócio com a sociedade, como nós vimos ao longo das aulas anteriores, dos blocos anteriores. Essas hipóteses que estão elencadas aqui nesse slide, eu coloquei aqui elencadas, algumas dessas hipóteses somente podem ser concretizadas pela via judicial, ou seja, para que você exclua esse sócio, eu preciso ir a juízo para que o juiz declare a exclusão desse sócio. Então, eu não posso, pela mera manifestação de vontade da sociedade, romper o vínculo societário desse sócio com a sociedade. Por outro lado, outras hipóteses serão caracterizadas e chamadas de hipóteses de exclusão extrajudicial, porque o ato e a manifestação de vontade dos sócios, por si só, são capazes de permitir o rompimento do contrato, da relação contratual com esse sócio que está sendo excluído e a atualização dos atos constitutivos para a saída desse sócio que foi excluído, que foi expulso da sociedade. Neste bloco, particularmente, nós vamos tratar de duas hipóteses de exclusão judicial e deixaremos para tratar de uma das hipóteses de exclusão extrajudicial, uma hipótese importante no regime jurídico de sociedade limitada, no próximo bloco. Pois bem, como eu vinha falando no início da minha fala aqui nessa aula, o que significa, o que configuraria uma justa causa? De uma forma geral, a interpretação que a doutrina dá do significado de justa causa tem uma relação intrínseca com o risco de continuidade da atividade exercida pela sociedade ou, pelo menos, um desequilíbrio, Você rompe, de alguma forma, com a harmonia do desenvolvimento da atividade, seja na relação entre os sócios, que repercuta na sociedade, seja em função de roubo, ou apropriação indébita, ou uma administração perigosa, temerária. Então, são elementos que estão diretamente ligados com um conceito jurídico, de certa forma, indeterminado. Por que indeterminado? Porque somente o caso concreto vai conseguir dizer para a gente se aquela circunstância é uma circunstância capaz de gerar o rompimento, e justificar o rompimento da relação do sócio com a sociedade, por iniciativa dos demais sócios, ou se não é configurada essa hipótese. Eu estava, na hora que estava preparando essa aula para vocês, para dar essa aula, eu fiz uma pesquisa de jurisprudência sobre esse tema, e particularmente você só vai encontrar jurisprudência desse tema, não vamos restringir tanto, mas você vai encontrar mais jurisprudência desse tema nos âmbitos dos tribunais locais, o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, e no STJ nem tanto. E por que nem tanto no STJ? Porque a gente tem pouco caso? Não, por conta do escopo da análise do STJ. Porque muitas questões envolvendo a justa causa, elas estão atreladas com o elemento probatório. E o elemento probatório, pela súmula 3 do STJ, não pode ser, aliás, súmula 7, perdão, não pode ser reanalisado. Então, são recursos que, sob esse escopo, não costumam nem subir, que não costumam ser interpostos, quiçá subir.
Então, a gente vai encontrar a jurisprudência da justa causa em relação à análise de justa causa em tribunais. Então, eu sugiro a você que, se você estiver diante de uma situação que você ainda não compreendeu bem, você precisa entender que você, sociedade, precisa comprovar no âmbito de uma ação judicial em que é necessário configurar a justa causa, você precisa provar que efetivamente há justa causa. E o ônus da prova é seu, sociedade. Então, você precisa se resguardar documentalmente, probatoriamente, para que você tenha o resultado esperado daquele processo. Então, em linhas gerais, além da gente ter aqui trazido alguns elementos de processo civil, a gente, quando fala em justa causa, a gente está falando por situações que é causada pelo sócio, porque isso precisa justificar a saída dele. Porque se isso é causado por um administrador que não é sócio, você exclui o administrador, você não precisa excluir o sócio. Então, para romper o vínculo com o sócio, é preciso que o sócio esteja praticando o ato que esteja enquadrado, ou os atos que estejam sendo enquadrados como justa causa. Pode ser um, podem ser vários, às vezes são 2, 3 sócios que estão fazendo isso, são os que estão incumbidos também da administração. Esses atos, eles precisam ser capazes de comprometer a existência, a continuidade e o desenvolvimento da atividade que é exercida pela sociedade. E aí você vai, obviamente, impactar os interesses sociais, a manutenção da atividade produtiva, né? E isso fere e expõe um descumprimento por esse ou por esses sócios das suas obrigações sociais. Então, basicamente, a ideia de justa causa, que não vai mudar no nosso bloco que vem à frente, a justa causa não vai mudar. No entanto, o caminho percorrido para exclusão, ele vai mudar do que a gente vai tratar nesse bloco agora e do que a gente vai tratar no próximo bloco. A gente tem, no nosso ordenamento jurídico, 2 lugares onde a gente vai encontrar, no âmbito das sociedades limitadas, previsão normativa que justifique a exclusão por justa causa de um sócio. Elas estão elencadas no artigo 30 caput do Código Civil, que está no capítulo que trata de sociedade simples, e a gente tem um artigo 1085, que está previsto no capítulo de sociedade limitada mesmo. Aí alguém vai perguntar, mas Simone, como é que aplica o dispositivo de sociedade simples? Se ela tiver regência supletiva pelas regras de sociedade anônima, não se preocupa com isso, não interessa, porque a própria dicção do artigo 1085, ele diz, sem prejuízo da aplicação do artigo 1030, aí ele vai trazer exatamente o escopo da aplicação do 1085. Portanto, o artigo 1030 faz parte do regime jurídico próprio das sociedades limitadas. Pois bem, a hipótese do artigo 1085 vai se destinar a uma exclusão extrajudicial por justa causa. E vai dizer respeito, e só vai poder ser aplicada, quando puder ser aplicada, ao sócio que seja minoritário. Na hipótese do artigo 1030, precisamente a de justa causa, ela só pode ser operacionalizada, executada pela via judicial. E essa modalidade, essa hipótese, ela é aplicável e pode ser aplicada tanto ao sócio majoritário quanto ao sócio minoritário. E por quê? Por que pode ser aplicado para as 2 hipóteses? Na hipótese de cima, eu só posso aplicar ao sócio minoritário. Além do fato dela ser apenas ser judicial e a outra ser extrajudicial, que é mais ágil e autoexecutável, né, executado pela própria sociedade, a judicial ela vai ser obrigatória para o sócio minoritário também, quando a sociedade limitada não fizer o uso da hipótese do 1030, porque ela não é uma hipótese de observância e utilização pela sociedade obrigatória. A sociedade vai utilizar e vai prever no seu contrato social a exclusão extrajudicial se ela quiser. Portanto, se ele não quiser, se a sociedade não tiver essa hipótese prevista, ainda que se trate de um sócio minoritário, ele terá que utilizar a via judicial. E uma outra justificativa, que, na verdade, justifica por que só o majoritário
não tem opção, ou seja, para o majoritário ele vai ser sempre judicial, ou seja, não posso colocar o sócio majoritário na hipótese do 1085, isso tem uma razão muito importante, porque a deliberação que vai acontecer aqui no artigo 1030, que a gente já vai ver com mais vagar, ela determina que para o ajuizamento dessa ação, para excluir o sócio majoritário, eu preciso de uma deliberação societária que depende da anuência da maioria dos demais sócios. Demais sócios, leiam todos os sócios, excluído o sócio majoritário. E essa deliberação não é o que causa a exclusão. O que vai gerar a exclusão desse sócio é a sentença proferida no processo de exclusão. A deliberação ela é apenas uma condição, uma necessidade que condiciona a propositura dessa demanda. E por que é assim? Porque se eu pudesse, por uma maioria simples dos demais, excluir, eu permitiria um golpe de Estado. Uma minoria tomando o poder, sendo que o majoritário, que tem mais poder político, poderia estar sendo injustiçado, já que os parâmetros para a exclusão extrajudicial, embora se fale em justa causa, eles acabam sendo suscetíveis de avaliações superficiais por alguém que não é do direito, né? Porque os sócios, na maioria dos casos, não são pessoas da área do direito, não tem, muitas vezes, não vou dizer malandragem, vamos usar uma palavra mais técnica, não tem o conhecimento técnico necessário para fazer essa avaliação, para mensurar e enquadrar a hipótese como sendo uma hipótese capaz de gerar uma exclusão por justa causa ou não. Pois bem, se a gente viu que elas são sociedades, são situações que colocam e são causadas por um ou mais sócios que podem cumprir a sociedade... Peraí, desculpa, eu botei 2 vezes, dupliquei, perdão. Se a gente já viu que essas situações podem desencadear a exclusão de um sócio, a gente já viu também que essa possibilidade pode ser feita no contrato para o sócio minoritário por falta grave, por previsão do 85. Mas se não tiver previsão, e eu já tinha dito isso antes no slide anterior, essa previsão não poderá ser aplicada. Essa hipótese de exclusão extrajudicial não será aplicada. E aí, a exclusão judicial do sócio majoritário será mandatória, e com razão, porque já expliquei a razão pela qual é dessa maneira, mas a exclusão do sócio minoritário também será obrigatória quando ela não optar no seu contrato social por ter a exclusão extrajudicial. Vejam, para a propositura da demanda de exclusão judicial do sócio, seja do artigo 1030, seja ele majoritário ou não, o quórum deliberativo é um quórum deliberativo muito interessante, porque ele leva em consideração o princípio da vedação do voto conflitante. A matéria objeto da deliberação é uma matéria que diz respeito diretamente ao sócio que está sendo excluído, ou que, pelo menos, a sociedade pretende excluir, o sócio que está praticando a falta grave. Por isso, ele diz que a demanda para ser proposta, ela precisa de uma prévia deliberação assemblear, né, uma prévia deliberação societária, com um quórum de maioria dos demais sócios. Maioria dos demais sócios. Demais sócios excluem o sócio que supostamente tenha praticado a falta grave. E aí me permite, mesmo que haja um sócio majoritário, que a sociedade delibere a sua exclusão. Por isso que a deliberação, por si só, nessa hipótese, não é capaz de gerar a exclusão desse sócio, somente uma sentença transitada em julgado. Então, a maioria dos demais sócios vai pegar o sócio que está praticando o fato, vai deixar ele de fora da votação e votarão apenas os sócios que remanescerem na sociedade, independentemente dos percentuais de participação de cada um deles. A maioria é a maioria desses percentuais, dessa participação somada, desta aqui, e não do sócio que está sendo excluído. Eu preciso ficar claro isso para vocês.
O artigo 1030, ele ainda vai prever uma outra hipótese em que a exclusão judicial é obrigatória. É justamente no caso da incapacidade superveniente do sócio. Então, só para vocês entenderem do que a gente está falando, seria mais ou menos o seguinte. Eu, Simone, sou sócia do João e da Betina. O João sofreu um acidente gravíssimo e ficou incapacitado mentalmente, incapacitado fisicamente para o exercício da sua vida. Ou seja, ele tornou-se absolutamente incapaz, porque o acidente foi gravíssimo e ele continua existindo. Eu não vou falar, não vou tentar enquadrar, porque não sou técnica na área, mas ele realmente está no estado semi-vegetativo, em que ele não consegue se comunicar, não está em coma, está acordado, mas não consegue se desenvolver. Então, a gente está falando de um sócio absolutamente incapaz. A partir da possibilidade de ter um sócio absolutamente incapaz, o artigo 1030, ele vai dizer que essa também pode gerar uma exclusão judicial no sócio. Na dicção do artigo 1030, eu chego a dizer que parece que ele está dizendo que você precisa excluir. E se você fizer essa leitura no âmbito da sociedade simples, do tipo simples, isso faz todo sentido. E por que faz todo sentido? Porque na sociedade simples, como nós vimos na parte geral, a responsabilidade dos sócios, ela é ilimitada. E em sendo ilimitada a responsabilidade, ele ficaria desprotegido, já que ele é incapaz e poderia ter seu patrimônio comprometido. Então, isso faz sentido ali. A pergunta que a gente precisa responder hoje é: isso faz sentido para a sociedade limitada? Essa regra de exclusão do sócio supervenientemente incapaz faz sentido no âmbito da sociedade limitada? E eu digo até mais, às vezes pode ser até uma sucessão por um incapaz, que também pode acontecer. Posso morrer e deixar um herdeiro e ter o contrato, a autorização que o sócio entre. Tudo bem? Eu vou impedir a entrada desse sócio só porque ele é incapaz? Em 2011, foi introduzido num lugar absolutamente absurdo, porque não trata de sociedade, trata de sociedade empresária individual, colocou no artigo 974, parágrafo 3º do Código Civil, uma previsão normativa que diz o seguinte, eu vou ler aqui junto com vocês. O registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedades que envolva sócio incapaz, desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. O sócio incapaz não pode exercer a administração, até aí tudo bem. O capital deve estar totalmente integralizado e o sócio relativamente incapaz e o absolutamente incapaz deve estar, respectivamente, representado ou assistido. Quando a gente fala de sociedade simples, estar assistido e ter o capital social integralizado é absolutamente irrelevante para a proteção do patrimônio do incapaz. Então, na minha concepção, esse dispositivo ele não tem aplicação para sociedades cujo regime de responsabilidade exponha o sócio a risco pelo negócio. Ponto. Então, ele não é aplicável. Embora ele fala sociedade contratual, de forma ampla, ele deixa muito claro que ele está se referindo às empresariais, porque ele não fala de registro civil de pessoas jurídicas, pelo menos essa parece a intenção. A gente precisa fazer uma interpretação histórica desse dispositivo, não do ponto de vista contemporâneo da sua entrada em vigor no Código Civil, mas porque ela vem para consolidar uma jurisprudência do STJ no que se refere à integração, a fazer parte de uma sociedade anônima e limitada do sócio incapaz. Por quê? Porque nessas duas sociedades, enquanto o capital não estiver integralizado, o sócio terá responsabilidade. Claro que na sociedade limitada, uma responsabilidade mais grave, uma responsabilidade mais prejudicial, porque ele responde por ele e por quem não tem integralizado. Na sociedade anônima, ele só precisa se preocupar que o capital dele não esteja integralizado. Porque uma vez integralizado o capital que ele subscreveu e as ações que ele adquiriu, não tem problema, porque ele não vai responder pelo do outro. Então, essa regra aqui, para mim, ela é uma regra consolidada, vinda de uma jurisprudência do STJ que foi construída para a sociedade limitada em particular.
e para a sociedade anônima, preocupada com a integralização do próprio capital do sócio incapaz. Então, na minha concepção, numa leitura sistemática do Código Civil, particularmente em relação à sociedade limitada, essa exclusão do sócio incapaz não é mandatória. Ela é uma escolha da sociedade, desde que não viole essas condições aqui do parágrafo 3º, que eu me arrepio até de olhar quando eu vejo esse dispositivo, porque colocar ele no capítulo que se trata de empresário individual incapaz é realmente para tornar a compreensão dessa disciplina ainda mais desafiadora para as pessoas que não entendem dela, porque ele não deveria estar aí, ele deveria estar dentro da parte geral de sociedade. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Então, para a incapacidade superveniente, na minha concepção, no que se refere às sociedades limitadas, a incapacidade superveniente, por si só, não exclui esse sócio, exceto se estiverem dentro dessas condições, o que também não impede que o capital seja totalmente integralizado para manter ele na sociedade. Lembre-se, a gente está falando de contrato, a gente está falando de sociedade contratual, a gente está falando de autonomia da vontade. Então, em princípio, isso aqui vai ser possível. E, por último, eu trouxe aqui uma jurisprudência do TJ, do TJ aqui do Rio de Janeiro, da Nona Civil, que diz, atuação, só para a gente entender um pouquinho essa questão da falta grave, atuação desidiosa da administradora configurar risco não apenas à preservação da atividade da segunda agravante, mas também ao patrimônio do primeiro agravante, que, conforme narrado, tem assumido obrigações da sociedade. Enorme dificuldade que tem se verificado para localizar a ré e sócia para que integre a lide, não tendo havido ainda sua citação após algumas tentativas, o que indica o seu afastamento da administração e a falta de contato com os demais sócios. Então, vejam que tem, às vezes, uma situação de completo abandono. Eu já vi, tem situações também que ensejam ações de exclusão de sócio, que a coisa é tão grave que você precisa de uma intervenção judicial para resolver. Você precisa nomear um interventor na sociedade. Depois, se vocês ficarem curiosos, eu tenho um livro maravilhoso sobre esse assunto de intervenção judicial. Você pede para o pessoal do curso que eles me mandam um e-mail e eu respondo com o nome, o autor, com todos os dados desse livro, que é um livro maravilhoso sobre esse tema. E eu trouxe mais um outro acórdão, que também não é do mesmo desembargador, mas é da mesma Câmara, da Nona Câmara Civil do TJ. E diz assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a dissolução parcial e a exclusão de sócio são fenômenos diversos, e são, porque a dissolução parcial é o rompimento do sócio com a sociedade, não o contrário. Sendo certo que, na primeira hipótese, pretende o sócio dissidente a sua retirada da sociedade, bastando a comprovação da quebra do afexio. Ao passo que, na segunda, a pretação é de excluir outros sócios, em decorrência de grave inadimplemento dos deveres essenciais, colocando em risco a continuidade da própria atividade. Então, vejam que a gente também precisa enquadrar a demanda no lugar certo dela. Então, não confundam dissolução parcial com o rompimento do sócio com a sociedade, ou seja, por iniciativa do próprio sócio, e a hipótese de exclusão, que é uma iniciativa da sociedade ou dos sócios numa manifestação de vontade com o objetivo de expurgar da sociedade um sócio que não era e não estava fazendo aquilo que deveria fazer, seja na condição de sócio, seja na condição de administrador também. Porque quando o sócio também é administrador, esse risco decuplica, esse risco multiplica-se por 10, porque você coloca toda a engrenagem societária na mão dessa única pessoa. Com isso, a gente encerra esse bloco e no próximo bloco eu vou tratar da exclusão extrajudicial. Até lá.